Que as Olimpíadas surgiram na Grécia Antiga, todo mundo sabe, mas o que pouca gente sabe é como os Jogos Olímpicos modernos surgiram. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal Story Tour. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história dos Jogos Olímpicos modernos. Mas antes de irmos para o vídeo, deixa eu dar um recado rapidinho. Se você gosta do canal, gosta do meu conteúdo e quer mais vídeos, considere se tornar membro do Story Tour Flix, o clube de membros aqui do canal. E se tornando membro, você recebe um vídeo exclusivo por semana. Então não perde tempo não, se torna membro do canal e tem acesso aos vídeos exclusivos. Outra coisa é que você pode seguir lá no Instagram ou na rede das dancinhas, porque tem vídeo curto todo dia. Dito isso, bora pro vídeo! Por mais de 1000 anos, os Jogos Olímpicos foram a relíquia do passado. Embora tenha sido uma parte crucial da história da Grécia Antiga e realizado desde o ano de 766 a.C., o imperador romano Teodósio proibiu os jogos a partir do ano de 393. O imperador romano tinha o objetivo de promover o cristianismo e acabar com as práticas pagãs nas fronteiras do império. Dessa forma, ele acabou proibindo essa competição atlética. 2000 anos depois. Corta para o final do século XIX e um homem chamado Barão Pierre de Coubertin resolveu colocar em prática a versão moderna dos Jogos Olímpicos. Mas pera. Para te contar essa história, a gente tem que voltar aqui um pouquinho no tempo. Senta que lá vem a história. No alvorecer do século XIX, os Jogos Olímpicos eram uma parte há muito tempo esquecida na história. Na França, em particular, o intelectualismo era a questão do dia, e a sociedade da época desencorajava um estilo de vida ativo, pois muitas pessoas acreditavam que a atividade física tirava energia do crescimento mental. Nem mesmo as escolas da época forneciam educação física formal para alunos em todo o país. Ficar sentado em salas de aula o dia todo era o que tinha para fazer. Esse estilo de vida francês não agradava ao barão Pierre de Coubertin. Nascido nos mais altos escalões da sociedade parisiense em 1º de janeiro de 1863, ele era um aristocrata e seu alto status lhe permitiu ter um estilo de vida ativo que ele desejava. Em geral, ele era cavaleiro, remador, boxeador e esgrimista, isso só para início de conversa. Pierre de Coubertin era fascinado pelo sistema educacional inglês e americano, que eram muito mais voltados para o esporte do que o francês. Ele viajou para a Inglaterra e para os Estados Unidos e seu amor pelos esportes logo se transformou em ativismo. Para que as grandes ideias do barão Pierre de Coubertin tivessem sucesso, ele sabia que o sistema educacional tinha que ser reformado. Assim, ele pregou essas reformas durante a Exposição Universal de Paris em 1889, onde realizou o primeiro congresso sobre educação física e competições acadêmicas. A atenção internacional se voltou para a questão dos esportes e Pierre de Coubertin cercou-se de uma extensa equipe de educadores, políticos, aristocratas e líderes do comércio. Seu plano para reviver os Jogos Olímpicos foi posto em movimento. 5 anos depois, em 23 de junho de 1894, Pierre de Coubertin propôs sua ideia para os Jogos Olímpicos. Diante de uma assembleia de 2.000 pessoas, que incluía 79 delegados de 12 países, o barão Pierre de Coubertin propôs sua ideia de trazer de volta os Jogos Olímpicos sob a administração de um Comitê Olímpico Internacional. Para alívio dele, todo mundo que estava presente amou a ideia e aceitaram de prontidão. Pierre de Coubertin e seus aliados estabeleceram regras básicas para seus Jogos Olímpicos. A primeira coisa é que apenas adultos podiam participar. Então a Raíssa Leal, a fadinha do skate, ela não poderia participar naquela época, até porque não tinha competição de skate. Mas enfim, continuando. Outra coisa é que não tinha compensação financeira para os vencedores. E os jogos estavam abertos a qualquer nação que enviasse os atletas. Outra coisa que ficou estabelecida lá no início é que os jogos seriam realizados de 4 em 4 anos e que cada país teria uma cidade-sede para sediar os jogos. Aí o que acontece? Para sediar os primeiros jogos, tinha que ter uma cidade. E aí o Pierre de Coubertin espertamente falou, ó, Paris tem que sediar esses jogos, afinal é a cidade onde eu moro, tereréu. Só que aí o comitê que estava junto dele falou, não, tem que ser Atenas, porque lá é o berço dos Jogos Olímpicos. Foi lá que nasceu os Jogos Olímpicos. E o comitê, por votação, venceu e Atenas ganhou para ser a primeira cidade para sediar os primeiros Jogos Olímpicos modernos. Pierre de Coubertin até ficou triste, mas na segunda edição, que ocorreu em 1900, qual foi a cidade-sede? Justamente Paris.
E a França também voltou a sediar uma Olimpíada, dessa vez a Olimpíada de Inverno, em 1924. E foi a primeira Olimpíada de Inverno na cidade de Chamonix. Deixa eu fazer o biquinho aqui para ficar bonito. Chamonix. Isso é, se essa minha pronúncia estiver certa, mas enfim. E também no ano de 1924, Paris foi sede dos Jogos Olímpicos de Verão, pela segunda vez. 100 anos depois, agora em 2024, Paris novamente é sede dos Jogos Olímpicos, pela terceira vez. Eu acho que é a cidade que mais recebeu os Jogos Olímpicos. E também parece que a França só tem Paris, né? Porque, pensa aí, tem outra cidade que você conhece lá de Paris? Eu sei por conta do futebol. Mas me comenta aqui, qual outra cidade, sem pesquisar no Google, qual outra cidade da França é famosa sem ser Paris e sem pesquisar no Google? Valendo! Comenta aqui. Como os Jogos Olímpicos nasceram do passado antigo da Grécia, era apropriado que o comitê de Pierre de Coubertin escolhesse Atenas para sediar os primeiros Jogos Olímpicos modernos. Alguns criticaram essa escolha, pois a situação política e militar da Grécia na época era bem tumultuada. Mas os Jogos seriam financiados. Graças à liderança do príncipe herdeiro Constantino da Grécia, que pediu à população da Grécia para arrecadar $100 mil na época, e do comerciante George Averhoff, que doou $300 mil para a causa, Atenas recebeu uma repaginada. De 6 a 15 de abril de 1896, a cidade sediou os primeiros Jogos Olímpicos modernos. Nessa primeira edição, apenas 14 países participaram, e mais de 200 atletas foram enviados para representá-los. Os países que participaram foram a Austrália, Áustria, Bulgária, Chile, Dinamarca, França, Alemanha, Grã-Bretanha e Irlanda, Grécia, logicamente, Hungria, Itália, Suécia, Suíça e Estados Unidos. Perceberam que faltou um país aí bem significativo? Ele tinha que estar, né? Tô falando do Brasil! Enquanto os homens que praticavam atletismo, ciclismo de estrada e pista, esgrima, ginástica artística, tiro, natação, tênis, levantamento de peso e luta livre eram recebidos na competição, as mulheres simplesmente eram desencorajadas de competir. O próprio Pierre de Coubertin se opôs à participação de mulheres nesses eventos esportivos de elite. Foi apenas nos Jogos Olímpicos de Paris de 1900 que o comitê mudou as regras e permitiu que as mulheres competissem. Os Jogos Olímpicos também nasceram de impérios europeus. Embora pessoas de diferentes etnias pudessem participar desses primeiros eventos esportivos, é fundamental relatar que o próprio Pierre de Coubertin declarou em 1912 que os esportes eram a ferramenta do colonialismo e eram usados para disciplinar povos colonizados. Assim, é importante considerar que seu desejo de unificar a comunidade internacional nasceu também de manter a supremacia branca, o imperialismo e o colonialismo. A chama olímpica e os 5 anéis são símbolos universais das Olimpíadas. Mas afinal, como é que eles surgiram? Bem, a chama olímpica se tornou um dos símbolos mais importantes da unidade internacional em nossa era moderna. No entanto, ela estava ausente dos primeiros Jogos Olímpicos modernos. Ela não apareceu em Atenas em 1896 e só estreou nos Jogos Olímpicos de Amsterdã em 1928, 32 anos depois. Todas as Olimpíadas de Verão seguintes teriam a chama desde então, e todas as Olimpíadas de Inverno passaram a ter a chama desde 1936. Tá, mas de onde que veio essa ideia da chama? Bem, durante os antigos Jogos Olímpicos, as pessoas acendiam um fogo sagrado no santuário de Hestia, a deusa da lareira, e mais fogos eram acesos em outros templos, como os de Hera e Zeus. Dessa forma, essa tradição ressurgiu nos Jogos Olímpicos modernos. Já o revezamento da tocha foi realizado pela primeira vez nas polêmicas Olimpíadas de Berlim de 1936, e o revezamento da tocha partiu de Olímpia em julho de 1936. Um total de 3.331 corredores fizeram a jornada de 3.199 km de Olímpia até Berlim, e esse caminho percorrido levou 11 noites e 12 dias. Desde então, essa tradição se mantém presente nos Jogos Olímpicos. Se a chama olímpica é uma luz literal viajando pelo mundo antes do início dos Jogos Olímpicos, os 5 anéis são um verdadeiro símbolo da unidade internacional dos Jogos. Azul, amarelo, preto, verde e vermelho são as 5 cores dos anéis, e elas representam as cores de todas as bandeiras do mundo. Elas carregam o significado do movimento olímpico e representam a união dos 5 continentes e o encontro dos atletas de todo o mundo nos Jogos Olímpicos. Pierre de Coubertin, o idealizador dos Jogos Olímpicos, apresentou os 5 anéis ao público em 1913 com base em um design que ele mesmo inventou.
Os Cinco Anéis apareceram oficialmente pela primeira vez em 1920, na 7ª Olimpíada em Antuérpia, na Bélgica, e têm sido usados desde então. Seus designs foram ligeiramente ajustados em 1957, em 1986 e pela última vez em 2010. Além de defender um estilo de vida ativo, os Jogos Olímpicos defendem as relações internacionais, a diplomacia e a política. No entanto, essa história nem sempre foi gloriosa. Ao longo dos anos, os Jogos Olímpicos modernos também tiveram alguns episódios bem sombrios. Os Jogos Olímpicos foram cancelados apenas algumas vezes ao longo da história moderna. Por exemplo, em 1916, eles deveriam ser sediados em Berlim, só que devido à Primeira Guerra Mundial, eles tiveram que ser cancelados. Berlim também teve uma polêmica na Olimpíada de 1936, porque estava sobre a Alemanha, estava sobre o regime nazista. Alguns países quiseram boicotar, a corte internacional também, mas acabou rolando os jogos e tereréu. Já em 1940, que deveria ser sediado em Tóquio, no Japão, os jogos foram cancelados por conta da Segunda Guerra Mundial. Também por conta da Segunda Guerra Mundial, os jogos foram cancelados em 1944 e eles seriam sediados em Londres. Em 1944 não ocorreu, já Londres sediou em 1948. Tóquio também não tem sorte, já que da segunda vez que foi sediar, em 2020, não ocorreu na data, na data correta, por conta da pandemia. Então ele foi adiado um ano e ainda o público não participou. Foi uma edição fechada para o público, só os atletas participaram. Mas isso a gente já está cansado de saber. Além disso, teve as edições polêmicas por conta dos boicotes. Por exemplo, a Olimpíada de 1980, que foi sediada em Moscou. Como um ano antes a União Soviética havia entrado na guerra contra o Afeganistão, os Estados Unidos criou uma justificativa para que eles não participassem dessas Olimpíadas. E assim ele mandou, a galera que é do meu bloco capitalista não pode participar também dessa Olimpíada aí socialista aí. Então quem é capitalista não vai para essa Olimpíada. Então a maior parte dos países do bloco capitalista não participaram dessa edição. Só que tem um porém, na edição seguinte, em 1984, onde é que ela ocorreu? Justamente nos Estados Unidos, na cidade de Los Angeles. O que acontece? Como a Olimpíada era nos Estados Unidos, aí foi a chance da União Soviética chamar o seu bloco, o bloco comunista, para não participar dessa Olimpíada. Então os países comunistas boicotaram a Olimpíada de 1984 em Los Angeles. Rapaz, pensa no tempo doido, era tipo o episódio do Chaves. Chaves contra Kiko. Quando o Chaves aparecia com pirulito, o Kiko vinha com um pirulito maior. Aí quando o Chaves aparecia com a bola, o Kiko vinha com a bola maior. Era isso aí. Estados Unidos e União Soviética. Era desse jeito. Briga de cachorro grande. Mas enfim, outro vídeo eu conto pra vocês a história desses boicotes. Isso é, se você quiser essa história, comenta aqui que eu faço sobre os boicotes nas Olimpíadas. E por último, você deve estar se perguntando como é que surgiram os Jogos Paralímpicos. Bem, após a Segunda Guerra Mundial, muitos soldados voltaram da frente de batalha mutilados após sofrerem ferimentos graves. Graças aos esforços de Ludwig Guttmann, um médico judeu-alemão, surgiu um interesse em atletas com deficiência competindo. Guttmann havia se mudado da Alemanha nazista em 1939 e se tornou diretor de um hospital voltado a lesões na espinha na Inglaterra. Ele organizou os primeiros jogos no hospital em conjunto com os Jogos Olímpicos de Londres em 1948, como uma competição destinada exclusivamente a atletas em cadeira de rodas. Mas foi só em 1960 que os primeiros Jogos Paralímpicos de Verão nasceriam de fato. 400 atletas de 23 países participaram em Roma, na Itália. Foi também durante a década de 1960 que a Organização Esportiva Internacional para Deficientes foi criada para ajudar e impulsionar atletas que eram deficientes visuais, amputados, pessoas com paralisia cerebral e paraplégicos. A Suécia sediou os primeiros Jogos Olímpicos de Inverno em 1976. Levaria mais alguns anos para que o Comitê Paralímpico Internacional fosse estabelecido em Düsseldorf, na Alemanha. Isso em 1989. Desde então, os Jogos Paralímpicos de Verão e Inverno passaram a ser sediados a cada 4 anos em conjunto com os Jogos Olímpicos modernos. No passado, já foi muito concorrido sediar os Jogos Olímpicos, porém, hoje em dia, os países hesitam em sediar os Jogos. Enquanto os Jogos mostram o melhor das culturas, paisagens naturais e áreas povoadas do país anfitrião, eles também são um esforço hercúleo para sediar. Bilhões de dólares são drenados para os preparativos, infraestrutura e organização desses eventos. Assim que os Jogos Olímpicos terminam, a infraestrutura também permanece, mas em várias ocasiões o investimento não vale a pena.
Para vocês terem uma ideia, em 2004, 11 cidades lutaram pelo direito de sediar os Jogos Olímpicos. E em 2008, 10 cidades fizeram o mesmo. Já para os Jogos Olímpicos de 2024, apenas Paris e Los Angeles foram as únicas cidades que se ofereceram para sediar os Jogos Olímpicos. E assim fica a pergunta, o que será dos Jogos Olímpicos no futuro? Provavelmente terá algumas cidades que ficarão sediando e se revezando ao longo de 4 anos, já que nenhum país quer arcar com esse custo. Ou no caso vai acontecer o que está acontecendo na Copa do Mundo. Quem tem dinheiro para bancar o sport washing, né, que é aquela lavagem de ditaduras através do esporte, é que vai garantir essas Olimpíadas. Aconteceu no Catar, vai ter uma Copa na Arábia, provavelmente em 2036 e por aí vai. Então esses são os futuros dos Jogos Olímpicos ou não. Isso que a gente vai ver depois. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham curtido essa história. Se eu deixei passar algo e você quer acrescentar, deixa aqui nos comentários. Se você quer corrigir algo, também deixa aqui nos comentários. No mais, não esquece de deixar o joinha. Se você não é inscrito, se inscreva. Considere se tornar membro do canal. Dito isso, falou!